أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A audioaula de hoje está pautada no livro Oceanos de Misericórdia, livro 2. Sheikh Nazim diz: como é possível nos salvar do mau caráter? Temos um estudo sobre o mau caráter e quem quiser pode nos solicitar este e todos os estudos que nós mencionarmos. Uma característica ruim é o orgulho. Temos estudo sobre o orgulho. Iblis foi expulso da presença divina por seu orgulho. Então, Iblis, ou Shaitan, nós temos alguns estudos sobre ele. E presença divina nós também temos estudo. Se um homem não é humilde o suficiente para aceitar um outro homem para lhes ensinar lições, ele é orgulhoso. Nós temos estudo sobre humildade. Você deve ter um professor de Tariqa para mostrar como usar a Sharia em si mesmo. Nós temos estudo sobre Tariqa. Tariqa é o caminho Sufi. Ele aprendeu com seu Sheikh como usar a Sharia em si mesmo. Não para ver cirurgião que não tenha testemunhado a cirurgia e aprendido apenas nos livros. Então, Sheikh Nazim está nos dizendo aqui que temos que ser humildes e aceitarmos que temos que aprender a aplicar a Sharia em nós mesmos. Sharia é a lei islâmica, a lei provinda do amor de Allah subhanahu wa ta'ala para com os homens, para lhes preservar em vários aspectos. Já temos 3 estudos diretamente sobre a Sharia, além de diversos outros com temas específicos da Sharia. Vamos ver hoje um artigo que nos explica melhor o que é a Sharia, inshallah. Então, o nosso tema de hoje, baseado nesse texto de Sheikh Nazim, é os segredos internos e profundos da Sharia. Esse artigo que nós traremos aqui é de Abu Amina Elias, que é um estudioso sunita e professor de estudos sobre o Oriente Médio no Yaqin Institute em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O título do artigo é Sharia, Fiqh e a Lei Explicada. E a lei islâmica explicada. Então, Sharia, Fiqh, jurisprudência, e a lei islâmica explicada. Ele diz em síntese, não na íntegra, o seguinte. Quer dizer, a gente trouxe uma síntese desse artigo, Existem 3 palavras para a lei no Islã. Sharia, Fiqh e Kanun. Então, nós temos alguns estudos já, 3 anteriores sobre jurisprudência, fiqh. E Kanun. Kanun são leis estabelecidas por governantes, sultões, etc., que regulam o que não se acha nas 2 primeiras, na Sharia e no fiqh, mas que não podem contradizer elas, As pessoas se confundem porque acadêmicos ou mesmo muçulmanos tendem a usar o termo lei islâmica sem distinguir esses 3 tipos de lei. É importante que os muçulmanos conheçam as diferenças entre esses termos e como eles funcionam juntos para constituir uma sociedade islâmica coesa e estável, mas o mais importante é guiar as almas com segurança para a outra vida. Sharia significa literalmente o caminho para o bebedouro, como um lugar onde os animais iam beber. Isso transmite o sentido da natureza vivificante da lei justa revelada por Allah no Alcorão e na Sunna. Deus disse: assim ordenamos uma lei para você sobre o assunto, portanto siga-a e não siga os caprichos de quem não sabe. Sura Al-Jasiyah 45, ayah 18. Continuando, a Sharia é racional e se baseia em objetivos claros, maqasid, que são os fundamentos do bem-estar humano e da civilização. Como o versículo acima, a Sharia se opõe aos caprichos humanos e desejos egoístas, que são a principal causa de desordem e destruição nessa vida e na outra. Al-Ghazali, um mufti, mujadid, revivificador do Islã, ulema, grande sábio do século XII e sufi, escreve, segundo este estudioso desse Yaqin Institute, Yaqin Institute. Então Al-Ghazali fala: por bem-estar queremos dizer preservação dos objetivos da Sharia.
Os objetivos da Sharia são 5 na criação: a proteção da religião, da vida, a proteção da vida, a proteção do intelecto, a proteção das relações familiares e a proteção da propriedade. Tudo que avança na proteção desses 5 fundamentos é considerado benéfico, e tudo que deixa de proteger esses 5 fundamentos é considerado corrupção. Ghazali escreve isso no livro Al-Mustafa min Ulum Usul 174. Nem tudo que os muçulmanos chamam de Sharia é, na verdade, a Sharia revelada por Allah, porque muitos termos islâmicos, com o tempo, o seu significado aplicado foi obscurecido ou desviado. Então, abrindo parênteses aqui para explicar, os Ahlus Sunnah wal Jamaa, quer dizer, aqueles muçulmanos que seguem uma das 4 escolas, uma única exclusiva, das 4 escolas de jurisprudência válidas do sunismo tradicional, é da onde nós podemos confiar no que eles dizem sobre a Sharia, pois salafis árabes criaram uma Sharia dos seus próprios egos. E a Sharia deveria ser o que Allah subhanahu wa ta'ala diz para nós. Como o próprio Allah fala no Corão: siga a Sharia e não siga os caprichos de quem não sabe. Então os salafis árabes, eles por capricho inventaram, obscureceram e desviaram a Sharia. E isso que o lema está trazendo aqui, Então, e ele vai enfatizar isso em outros momentos, nós veremos. Continuando, Ibn al-Qayyim, o lema do século XIII, o lema Ahlus Sunnah wal Jamaa do século XIII para o século XIV, e admirador do sufismo, ele escreve: na verdade, a Sharia é fundada na sabedoria e no bem-estar dos servos, dos homens, nesta vida e na vida após a morte. Em sua totalidade é justiça, misericórdia, benefício e sabedoria. Todo assunto que abandona a justiça pela tirania, a misericórdia pela crueldade, o benefício pela corrupção e a sabedoria pela tolice não faz parte da Sharia, mesmo que tenha sido introduzida nela por uma interpretação. Então, isso está no livro Ilam al-Muwaqqin 3.11. E ele escreve: Allah Todo-Poderoso deixou claro por muitas de suas leis que o propósito é estabelecer justiça entre seus servos e que as pessoas se comportem de forma justa. Qualquer que seja o caminho que leve à justiça e à equidade faz parte da religião e não a contradiz. Fonte Al-Turuq Al-Hikmiyya 1301. No uso técnico dos estudiosos muçulmanos, a Sharia contém 3 elementos que compõem a totalidade da religião: credo, aqaid, lei, arkan e ética, akhlaq. Isto é, a Sharia é teologia, jurisprudência e moralidade. Esses 3 elementos governam todos os aspectos da vida humana. O credo guia a mente e seu relacionamento com o Criador. A lei guia o comportamento de indivíduos e sociedades, e a moralidade guia a aplicação da lei e a vida do coração humano. Como tal, a Sharia é a religião do Islã em sua totalidade, tanto seus aspectos internos quanto externos, suas regras explícitas e seus princípios derivados. Então, abrindo aqui um parênteses para explicar, por isso os Sheikh enfatizam no trecho de hoje sobre a necessidade de se ter uma pessoa de tárika, ou tarika, do sufismo, para se saber aplicar a Sharia dentro de si, dentro do coração humano. Então, aí, o lema está explicando isso. O coração humano será a Sharia, são aspectos externos e aspectos internos para serem aplicados no coração humano, ele diz. Então, o coração humano será também purificado pela Sharia. Mas como aplicar isso ao coração se a pessoa não conhece o coração, não transita no coração e não tem domínio sobre os assuntos do coração? E esse é o tema principal de aprofundamento do sufismo. O sufismo ensina a pessoa a purificação do coração, nós temos estudo sobre isso. O sufismo ensina quais são as portas do coração, nós temos estudo sobre isso. O sufismo ensina sobre a abertura do coração e nós temos estudo sobre isso. É no sufismo que se aprende sobre o coração e como se aplicar a Sharia nele. Então, continuando. Existe um equívoco comum e errôneo entre o público, tanto muçulmanos quanto não muçulmanos, de que a Sharia é uma ideologia revolucionária, semelhante ao comunismo. Grupos muçulmanos militantes, em nome da implementação da Sharia, desestabilizaram grande parte do mundo muçulmano e matam muitos muçulmanos em nome dessa ideologia. A evidência de que esta é uma compreensão inovadora
do Islã é a adoção em termo ocidental ideologia, que foi diretamente emprestado do discurso político secular. Então, o que ele está falando aqui, abrindo parênteses, a Sharia, Salaf e o Wahhabi são bidá, inovações deturpadas que eles tentam impor à força para todos que não pensam igual a eles. Continuando, a verdade é que a compreensão ideológica da Sharia é hiperfocada em assuntos mundanos. Então, a compreensão ideológica, quer dizer, a compreensão dos salafis ou wahhabis sobre a Sharia, é hiperfocada em assuntos mundanos, geopolítica e um desejo de tomar o poder do que eles consideram governos muçulmanos infiéis. Embora o Islã se oponha à injustiça em qualquer lugar do mundo, ele não pode se opor à negligência de seus fundamentos espirituais e éticos, nem há nenhum precedente firme no Islã para instigar guerras civis, atentados terroristas e agitação social, todos os quais perturbaram o objetivo principal do Islã para adorar a Deus em segurança e paz. Nós temos estudo sobre terrorismo que mostra que todos, 100% dos terroristas, vieram do salafismo e do wahhabismo, principalmente do wahhabismo. Né? A Sharia, agora abrindo parênteses, né, para falar aqui, a Sharia, Salaf e Wahhabi é externa e artificial, não provinda de Allah subhanahu wa ta'ala e não leva em consideração os aspectos internos, muito menos a aplicação da Sharia no coração. Continuando, ao contrário, o próprio profeta recebeu a oferta de realeza nesse mundo e ele recusou, preferindo se concentrar em adorar a seu Senhor e servir sua vontade na terra, pregando a mensagem do único e verdadeiro Deus. Abu Huraira relatou que o anjo Gabriel estava com o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e ele olhou para o céu enquanto um anjo descia. Gabriel disse, em verdade, esse anjo não desceu desde o dia em que foi criado. O anjo disse, ó Muhammad, seu Senhor me enviou a você com a oferta de que eu lhe faça um profeta rei, ou um servo mensageiro. Gabriel disse, seja humilde diante de seu Senhor, ó Muhammad. O profeta Sallallahu disse, eu serei um servo mensageiro. Esse é um hadith Musnad Ahmed 7120, é um hadith sahih, autêntico forte. Então, abrindo parênteses, usar a Sharia ou o Islã para poder é bidá, inovação. O profeta Sallallahu não nos deu este exemplo. Continuando, liderança e poder político só são importantes na medida em que protegem os direitos dos muçulmanos de praticar o Islã livremente e os direitos dos não muçulmanos de aceitar o Islã livremente, bem como sua segurança, bem-estar e os demais objetivos da Sharia. O governo não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para um fim. A adoração somente a Allah e o bem-estar de sua criação. Ibn Taymiyyah, que é um ulema Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ele só seguia uma única e exclusiva escola de jurisprudência, a escola Shafi, e ele era professor de Ibn Qayyim, citado antes, e Ibn Taymiyyah também era um sufi, escreve, aquele que diz que a questão do governo é o objetivo mais importante nas regras da religião e a questão mais nobre para os muçulmanos, ele mentiu, de acordo com o consenso dos muçulmanos, tanto os sunitas quanto os xiitas. Ao contrário, isso é incredulidade, pois a fé em Allah e em seu mensageiro é um assunto mais importante do que o governo. Isso é conhecido por necessidade na religião do Islã. Fonte Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah, 1,75. Desde que grupos militantes, continuando, o lema aqui no seu artigo, desde que grupos militantes que estão aterrorizando e matando todos os que se opõem a eles, se apropriaram indevidamente do termo Sharia para se referir à sua metodologia inovadora de reforma social. E Sharia se tornou uma palavra aterrorizante na mente de muitos não muçulmanos. E cabe aos muçulmanos restaurar o verdadeiro significado da Sharia nas mentes do público, tanto para o benefício de muçulmanos quanto de não muçulmanos. Já sobre o fiqh, jurisprudência, o termo significa literalmente compreensão. Como termo técnico usado por juristas muçulmanos, refere-se às decisões legais derivadas diretamente do Corão e da Sunna, Sharia, ou do consenso dos companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam, além de outras regras derivadas dos princípios secundários, como analogia legal, qiyas, ou consideração do bem-estar público, maslahah. Assim, fiqh contém as regras da Sharia, aquelas entendidas diretamente dos textos divinamente revelados do Corão e da Sunna, sem qualquer necessidade de interpretação.
bem como os esforços humanos para aplicar princípios de jurisprudência para estabelecer regras quando os textos não são claros ou podem ser interpretados de maneiras diferentes. Por essa razão, as verdadeiras regras da Sharia, da religião, são absolutamente claras para todos os muçulmanos. Todos sabem que idolatria, assassinato, adultério e roubo são ilegais no Islã. Mas também há áreas cinzentas da lei, questões legais que apareceram mais tarde na história islâmica, para as quais os estudiosos de fiqh devem aplicar princípios jurídicos para guiar a comunidade em direção à vontade de Allah da melhor maneira que a entenderem. Al-Nu'man ibn Bashir relatou que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: o lícito é claro e o ilícito é claro. E entre os dois há questões duvidosas sobre as quais muitas pessoas não sabem. Esse é o hadith Sahih al-Bukhari, número 52. Quando confrontados por questões legais ambíguas, não respondidas diretamente pelos textos divinos, os muçulmanos devem pedir esclarecimentos e orientações a estudiosos confiáveis de fiqh. Quer dizer, está se referindo aqui que quando alguém não sabe alguma coisa sobre o Islã, sobre o que é certo, errado, halal ou haram, a pessoa deve perguntar para um Ahlus Sunnah wal Jama'ah, quer dizer, um estudioso, um mufti, que conheça e siga uma única e exclusiva das escolas de jurisprudência. Nós temos tudo sobre quem são os Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Continuando, um estudioso qualificado que emite um veredito legal, fatwa, em um caso específico é conhecido como mufti. Essa pluralidade de aplicações é a origem das diferenças das escolas de fiqh, madhab, no Islã, as doutrinas Hanafi, Shafi, Maliki e Hanbali. Todas essas escolas concordam com as prescrições fundamentais da Sharia, mas discordam em detalhes não claramente respondidos pela revelação divina. Esses estudiosos e juízes, que devem ser altamente qualificados em seus respectivos campos, eles têm o conhecimento como ijtihad, que é regido por rigorosos critérios acadêmicos. Não é correto dizer que fiqh é meramente um empreendimento humano e pode ser considerado, pode ser desconsiderado, mas sim uma tentativa dos herdeiros dos deveres proféticos de expandir a aplicação dos princípios divinos. Seus esforços devem ser respeitados, mesmo que discordemos da conclusão de determinado jurista. Então, o que ele está dizendo aqui, abrindo parênteses? Que tem ijtihad, tem autorização para falar sobre a lei islâmica, Sharia, fiqh, jurisprudência, um mufti Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Um mufti que é uma das 4 escolas de jurisprudência do Islã sunita tradicional clássico. Tem mais de 200 muftis Ahlus Sunnah wal Jama'ah que assinaram um documento em 2016 dizendo que o salafismo e o wahhabismo não estão dentro do sunismo tradicional clássico. Então, continuando agora, o lema é contemporâneo no seu artigo. Ele diz: Canon, o terceiro tipo de lei, é uma palavra árabe que parece ter sido absorvida da palavra grega tardia canon, regra, da qual obtemos a palavra inglesa moderna canon, como em um conjunto de leis ou textos. Suleiman, o primeiro, que foi o 10º governante do Califado Otomano, era considerado como al-Kanuni, o legislador, devido à sua bem-sucedida síntese da Sharia, conforme interpretada pela escola Hanafi, como as leis consecutórias otomanas. O império que ele supervisionava governava mais de 25 milhões de pessoas. Nos princípios da jurisprudência islâmica, usul al-fiqh, as leis baseadas em canon podem ser sinônimos de costumes sociais, urf, que é uma fonte reconhecida de lei quando os textos da Sharia são omissos. O princípio legal que rege os costumes e, por extensão, as leis consuetudinárias e discricionárias é que todos os costumes são permitidos, a menos que haja evidência na Sharia para proibi-los. Ibn Taymiyyah escreve: no que diz respeito aos costumes, são coisas que as pessoas estão acostumadas a fazer em assuntos mundanos. O princípio básico a respeito delas é que elas não são proibidas. Nada disso é proibido, exceto o que Allah e seu mensageiro proibiram. Então agora vamos abrir um parênteses muito importante. Este é um princípio de ouro da Madhab Hanafi, da escola de jurisprudência Hanafi. Se Allah, subhanahu wa ta'ala, e o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, não proibiram explicitamente algo, então, a princípio, tal coisa é permitida.
Os salafis, os wahhabis, falam justo ao contrário. Se tal coisa não for dita como permitida, então é proibida. Esse raciocínio é bidá, é inovação. Nós temos estudo sobre bidá. Isso não está nas escolas de jurisprudência e está errado. Então, continuando o artigo, um ponto final de grande importância é avaliar como os termos técnicos usados por estudiosos posteriores podem diferir do significado linguístico encontrado na Corão e na Sunna. Fiqh é um exemplo dessa mudança na linguagem. Na época do profeta, sallallahu alaihi wasallam, fiqh e seus derivados significavam simplesmente compreender a religião em seu sentido completo, interior e exteriormente. Mais tarde, os estudiosos usaram o termo fiqh para designar o ramo específico do conhecimento que governa as regras externas da religião. Al-Ghazali escreve: o termo fiqh, na primeira geração, foi usado para o conhecimento do caminho para outra vida, reconhecendo as sutilezas da alma, feitos que a corrompem, a capacidade de compreender a natureza básica do mundo, fortes aspirações pelos prazeres da outra vida, e o termo que Allah, sobrepujando o coração, não significa principalmente as complexas regras de divórcio, emancipação de escravos, juramentos sobre acusações de adultério, pré-entrega de mercadorias ou contratos de aluguel, pois isso não alcança a demonstração nem temor de Allah. Ao invés disso, perseguir incessantemente tais decisões endurece o coração e remove dele o temor a Allah. Isso está escrito no livro Ihya Ulum al-Din 132. Como observa Al-Ghazali, a ênfase excessiva no campo técnico do fiqh, em detrimento dos ensinamentos teológicos e morais do Islã, é prejudicial à vida do coração. Então, abrindo parênteses aqui, o Wahhabi, Salafi, só falam sobre o que é haram. Estão totalmente presos no fiqh das regras externas e seus corações viraram pedra. Continuando agora esse artigo, um exemplo de possível confusão por essa mudança de terminologia é quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah concede fiqh a alguém a quem ele deseja o bem, o que significa uma compreensão inclusiva da religião, suas regras, sua teologia, seus princípios, sua moral e sua conexão com o nosso destino final na outra vida. Fiqh, que significa compreender a religião, conforme usado no Corão e na Sunna, significa atualizar a Sharia abrangente, interna e externamente, bem como seus princípios derivados. Muawiyah relatou que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: para quem Deus quer bondade, ele concede-lhe a compreensão da religião. Esse é um hadith Sahih al-Bukhari 71. As regras externas contidas no fiqh técnico certamente fazem parte da religião, e é uma obrigação coletiva dos muçulmanos reter esse conhecimento, mas não reconhecer a mudança linguística no termo obscurece partes essenciais da religião ao público. Alguns muçulmanos erroneamente pensam que a religião é quase inteiramente técnica, fiqh, suas regras externas, o que os leva a negligenciar os insights éticos, espirituais e psicológicos do Islã. Agora, abrindo um parênteses aqui para explicar o que ele está dizendo, é por isso, novamente, a necessidade de alguém de tarika, ou tárika, do sufismo, para ensinar como a Sharia e o fiqh, a jurisprudência, podem ser aplicados ao coração, à alma, pois conhecemos a psicologia islâmica. Inclusive, nós temos estudos sobre a psicologia islâmica. Em suma, continuando aqui o artigo que a gente está estudando, em suma, os três tipos de lei no Islã são Sharia, Fiqh e Qanon. A Sharia é baseada nas regras internas e externas decisivas instituídas pelo Corão e pela Sunna, abrangendo teologia, ética e lei. Fiqh é a tentativa humana adicional de expandir a aplicação da Sharia a novos contextos ou questões não respondidas pelos textos divinos. Qanon é uma lei discricionária que não deriva diretamente da Sharia ou Fiqh, mas que serve aos objetivos da Sharia e não contém elementos que a Sharia possa considerar ilegais. Compreender esses três tipos de lei e sua interação mútua é fundamental para os muçulmanos reafirmarem a relevância da lei islâmica na era moderna. Então, encerrou-se esse lindo artigo desse estudioso contemporâneo. Então, irmãos e irmãs, a Sharia é a lei do amor divino para com o homem, para nos salvaguardar em todos os aspectos da nossa vida.
desde os atos externos até as profundezas do que se passa em nosso coração. Mas a Sharia só tem sentido quando aplicada em sua ampla extensão e profundidade. Isso é compreender a religião. Este é o dom que Allah subhanahu wa ta'ala dá a algumas pessoas. E é também para isso que existem as ordens sufis. Nós temos estudos sobre ordens sufis e sobre o sufismo. Elas existem, as ordens sufis, para a boa aplicação da Sharia nos aspectos internos do muçulmano e da muçulmana. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenha longe da rigidez e dureza de muçulmanos que não sabem nada sobre a aplicação da Sharia à alma humana e estão se esforçando, mesmo sem saber, para destruir essa linda religião chamada Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.